Bom, pessoal, então nós vamos começar a nossa atividade. Bom dia a todos. Hoje é dia 23 de março de 2024 e nós estamos começando mais uma atividade do Grupo de Pesquisa de Teoria do Direito e Argumentação, Argumentos para a Democracia, identificado pela sigla GARDEM, que é um grupo de pesquisa da UF. E esse evento também é uma parceria com o Programa de Pós-Graduação Justiça Administrativa, que é o nosso mestrado profissional, um dos mestrados aqui que a gente tem dentro da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense de Niterói. E nós temos como uma das atividades do grupo de pesquisa a realização de atividades com convidados. E hoje, então, é a primeira atividade que nós denominamos como Fórum Garden UF, agora então Fórum Garden PPGJ UF, e hoje então nós estamos recebendo uma convidada de Santa Catarina, que é a professora Josiane Aparecida Corrêa, que é uma amiga minha de longa data, mas que eu não vejo há muito tempo, e acho que é minha conterrânea de Criciúma, e porque morou lá, mas não, agora me falta a memória se ela nasceu lá também, mas enfim, a sua família residiu lá há muito tempo. E a Josiane, ela vai tratar com a gente de um assunto que ela já vem lidando há algum tempo. Eu tenho acompanhado pelo Instagram. As redes sociais têm alguns aspectos ruins, mas tem alguns aspectos ótimos, né? A gente vai vendo que as pessoas fazem de coisas boas também. E a Josiane está numa campanha já há algum tempo pela divulgação da ideia da linguagem simples, a linguagem simples nas instituições. E aí hoje, como essa palestra é para o pessoal do curso de Direito, seja graduação, pós-graduação, então eu botei um nomezinho ali, ela concordou, né, de linguagem simples no direito. A Josiane tem desempenhado essa missão junto à instituição a qual ela é vinculada, que é o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e tem feito as suas atividades aí pelo Brasil, né? Eu acho que tem sido chamada para falar sobre isso em outras instituições pelo Brasil. Esse tema é um tema muito importante. Ele é um tema, eu não sei se a Josiane vai lembrar, que no passado, há uns 15, 20 anos, o Rodrigo Colasso, que eu acho que hoje é desembargador, ele era presidente da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, e ele puxou uma discussão dessa sobre linguagem simples e tal, mas assim, teve algum impacto, mas não a ideia meio assim que, enfim, quando ele saiu da AMB também meio que se perdeu. E agora nós tivemos esse impulso, né, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, na sua presidência, também, além de fazer uma chamada para a questão da inteligência artificial, né, ele também tocou nesse assunto da linguagem simples. Então, é um assunto que está muito em evidência. E aí, então, a ideia de nós convidarmos alguém que está trabalhando com isso diretamente. Tá, Josiane? Eu queria agradecer muito você ter aceitado, né, participar com a gente dessa atividade, em pleno sábado de manhã, não é assim uma data assim muito assim simpática, né, mas é uma data que, um dia da semana que nós descobrimos que as pessoas têm mais facilidade de convergir, né, para participar, por incrível que pareça. Então, eu quero dizer que é uma satisfação te rever, né? E agradecer, né, de você poder dividir essa sua reflexão sobre a linguagem simples conosco aqui da Universidade Federal Fluminense, tá bom? Passo a palavra, então, para você. Carlos, muito obrigada, professor Carlos, meu amigo de tantos anos. Estou muito feliz de estar aqui. Não, eu não nasci em Criciúma, mas eu sou catarinense mas morei lá dos 9 aos 23. Hoje eu me considero uma manezinha quase, né? Porque moro aqui em Florianópolis há muitos anos. Hoje é dia de Florianópolis, né? Dia aniversário da cidade. Adoro também o Rio de Janeiro. Eu sou catarinense de nascimento, mas meu coração, assim, está muito dividido, sabe? E o Rio de Janeiro tem um lugar especial
Eu sou integrante do bloco Sovaco do Cristo e do Simpatia Quase Amor, amo carnaval, e todo ano eu vou. Então, eu também, né, vou falar agora, então, sobre a alegria que é estar aqui para falar com estudantes de direito sobre, e profissionais do direito sobre linguagem simples. Vou fazer uma apresentação para vocês e vou estar o tempo todo disponível para vocês fazerem perguntas, inclusive me interromperem quando eu estiver falando. É só levantar a mãozinha ali e que daí eu posso entremear a apresentação com conversa. Porque eu trouxe um material aqui para apresentar mais extenso, mas vai na medida que a gente for tendo o debate aqui, né? Que é essa a importância. Deixa eu passar aqui a minha apresentação para vocês. Um pouquinho. O medo é fazer como eu fiz antes, né? Eu fui colocar e acabei saindo e não conseguia voltar, mas... Só um minutinho, pessoal. Será que eu preciso autorizar alguma coisa, Josiane? Acho que não. Está dando aqui que não é possível compartilhar minha tela. Deve estar com algum problema aqui. Eu vou tentar pelo PDF mesmo. Tá. Eu estou tentando compartilhar diretamente do campo. Não tá. Peraí. Vou tentar mais uma vez, peraí. Acho que agora vai. Apareceu? Sim, agora apareceu. Uhum. Se eu consigo passando. Por aqui. Eu até anotei o nome do grupo aqui, porque, então, é uma alegria estar aqui no Garden, né? Grupo de Pesquisa, Estudos e Debates, Argumentos para a Democracia, do Programa de Pós-Graduação Justiça Administrativa do Mestrado Profissional. Porque uma das diretrizes que vocês vão... Pode falar, Adriana.
Sim, já vamos... Não, foi sem querer, desculpa. Ah, então tá bom. Alguém pediu para dar um zoom, já vamos lá. Vou passar aqui. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre linguagem simples, né? Uma jornada pelo direito de entender. Vocês estão visualizando? Agora ficou melhor a visualização? Tá ótimo. Tá ótimo. Se fixar a tela, se colocar a fixação de tela, dá para ler tudo com muita tranquilidade. Ah, então tá bom. Vamos lá, então. Como o Carlos falou, eu sou auditora de controle externo do Tribunal de Contas, sou facilitadora e consultora em linguagem simples e criadora e coordenadora do Linguagem Simples Lab, né, além de advogada e mestre em Direito. E também componho algumas organizações e redes relacionadas à linguagem simples, né, que é a Plain Language Association International, o núcleo gestor da Rede de Linguagem Simples, a Associação Brasileira de Comunicação Pública, Movimento Web para Todos, e Conexão e Inovação Pública, porque a gente não faz nada sozinho, né, pessoal? Temos que trabalhar em rede. Eu trouxe aqui para vocês, então, esse é o programa de linguagem simples do Tribunal de Contas. Eu coordenei esse programa entre 2021 e 2022 para implantar um projeto de simplificação da página da ouvidoria. Em 2023, eu criei o Laboratório de Linguagem Simples, que não é vinculado ao Tribunal de Contas, é um laboratório aberto para qualquer pessoa que queira participar do movimento da linguagem simples. Ali está o QR Code, para quem quiser só apontar o celular para a telinha e quiser participar. Também, deixa eu voltar aqui, também... componho a rede de linguagem simples do Brasil. Aproveito aqui, Carlos, para fazer um convite para todo mundo que quiser entrar na rede. Também é um movimento aberto, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre linguagem, as diretrizes, alguns casos e um convite. Outro convite, porque aqui eu já fiz dois convites para vocês. Eu queria falar, então, sobre esse desafio, né? Sobre a linguagem simples. A primeira pergunta que nós devemos nos fazer é essa, né? Comunicar é um desafio para você? Antes de qualquer atividade na área de linguagem simples, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, nós temos que nos perguntar se a comunicação é um desafio, né? Porque para verificar se a gente vai colocar nosso esforço, nosso tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, nisso. Então, eu me faço todos os dias essa pergunta, antes de começar qualquer trabalho com qualquer organização ou pessoa que queira seguir nesse caminho, eu peço para a pessoa fazer essa pergunta. A comunicação é um problema? É um desafio que vale a pena eu empreender meu esforço? Carlos, eu não estou vendo a telinha agora, tá? Então, se alguém levantar e quiser fazer uma pergunta, você pode me avisar? Claro, estou aqui no apoio, tá? Obrigada. Então, por isso, eu sempre gosto de trazer essa frase do Einstein, né? Que a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Porque quando a gente começa a aprender algo novo, e se propõe, então, a enfrentar um desafio, a gente muitas vezes tem que se desfazer de conhecimentos, de aprendizados anteriores, porque senão não abre espaço para a gente aprender. Então, a linguagem é algo que está muito relacionado à nossa identidade. Na escola, na faculdade, a gente aprende uma forma de comunicação e leva isso para a vida, e está muito relacionado à pessoa que nós somos. Então, é muito importante abrir espaço, esvaziar às vezes, né? Desaprender para poder aprender o novo. E, com certeza, a gente ganha mais, né?
conhecimento e a nossa mente se abre. Então, a linguagem simples representa uma nova visão de mundo e uma mudança de mentalidade. E em relação ao quê? Em relação à comunicação, né? Que no jargão da linguagem simples, nós apelidamos de burocratês, juridiquês, controlês, que é uma forma específica do poder público se comunicar com a sociedade, né? Daí eu trouxe aqui, o Carlos Magno já citou, né, que a linguagem simples é o segundo eixo mais importante da gestão do ministro Luiz Roberto Barroso na gestão do STF. E ele entende, né, que a linguagem simples é muito importante. O primeiro eixo é o conteúdo, e o segundo é a forma como o STF se comunica com a sociedade, como o Poder Judiciário se comunica com a sociedade. E ele trouxe esse exemplo aqui de uma peça judicial, que ele diz que não pode mais uma decisão judicial ter esse tipo de redação, né? No aforamento, havendo pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. Ele citou no discurso, está disponível aí na internet, vocês podem assistir. Né? E trata da enfiteuse, né? Que essa é a explicação, pessoal, da enfiteuse. Direito real transmissível por ato entre vivo ou por disposição de última vontade, por meio do qual o proprietário atribui perpetualmente a outrem o domínio útil de sua propriedade, a título de sinalagma, o enfiteuta deverá pagar ao senhor um foro anual. Isso é a explicação, né? Isso é a explicação daquele direito. E isso eu trago aqui para a gente refletir. Essa aqui, pessoal, é o retrato da Magna Carta Libertatum, a Carta de João Sem Terra de 1215. Todo mundo que estudou, né, passou pelo direito constitucional, a Carta do João Sem Terra é citada. Claro que alguns falam, início de Constituição, mas não é Constituição, porque não tem separação de poderes, não teve participação popular, não, enfim. Mas aqui foi uma primeira forma de conter, né, como forma de conter o governo. E daí eu trouxe esse exemplo aqui, essa é a carta original, esse QR Code leva lá para o The Guardian, né, o jornal The Guardian, que tem a fotografia ali da carta original, e eu trouxe esse dispositivo, que é a cláusula 12, que diz que nenhuma escutagem ou ajuda deve ser imposta em nosso reino, exceto pelo conselho comum de nosso reino, a menos que seja para o resgate de nossa pessoa, e a nomeação de cavaleiro de nosso filho primogênito, e para o casamento, uma vez, de nossa filha primogênita, e para estes, apenas uma ajuda razoável deve ser tomada. A ajuda da cidade de Londres deve ser tratada da mesma maneira. Então, escutagem, dinheiro pago por proprietário feudal para se eximir ao serviço militar. Bem, eu não estava lá naquela época, né, ainda bem, então, porque senão eu nem poderia falar, como mulher, mas se eu estivesse naquela reunião, eu poderia transformar esse texto em linguagem simples, usando as diretrizes. Então, é o rei, né? Então, ele pode falar em primeira pessoa. Não cobrarei dinheiro ou ajuda sem aprovação prévia do Conselho Comum, que é a coisa mais importante, que essa é a limitação que essa norma quer estabelecer, uma limitação para o rei, para que ele não estabeleça cobrança de tributo sem a aprovação prévia do Conselho Comum, a menos que seja apenas o valor razoável para pagar meu resgate, nomear cavaleiro meu primeiro filho e casar minha primeira filha, uma vez. A regra se aplica à ajuda que recebo da cidade de Londres. Aqui, pessoal, vou voltar aqui. Peraí. Aqui, pessoal, eu fiz um exercício de aplicar as diretrizes àquele texto, que, como eu falei, é de 1215, né? Mas hoje, se vocês acessarem, por exemplo, algumas publicações, vocês não vai ser muito diferente. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui são representações do Diário Oficial aqui de Santa Catarina, de 1940,
de 1985 e agora de 2020. Tem muita diferença daquela texto que estava lá em 1215, só para refletir. Vamos continuar aqui. Aqui, pessoal, eu trouxe o concurso para entender o que é o burocratês, o juridiquês, o controlês. Eu começo pelo controlês, que aqui é o concurso Piores Palavras, que foi feito pelo Linguagem Simples Lab e pela Rede Conexão e Inovação Pública, para escolher as piores palavras de 2003. E em cada órgão público, então foi no judiciário, no executivo, no legislativo e em órgãos independentes, né, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, e também foi escolhida uma palavra que representava o que seria de pior, né? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, que é a palavra jurisdicionado, que foi a palavra escolhida no Tribunal de Contas, né? Que é aplicada na aba a ser clicada na página do site para encontrar os serviços destinados a esse público específico. As outras abas são cidadão e público interno, dentro do Tribunal de Contas. E o que quer dizer isso? Para o Tribunal de Contas, é qualquer pessoa ou instituição que possa ser fiscalizada por receber verbas públicas. Substituição possível no contexto indicado, fiscalizado. Outra palavra, ageusia, que foi a vencedora no Poder Executivo. Contexto de uso. O termo foi usado em página estática de site destinada a explicar os sintomas da Covid para a população. Pergunto, todo mundo aqui sabe o que é ageusia? Eu não sei. Alguém? Vamos lá, gente. Eu nunca ouvi falar, professora. Pois é, nunca ouviu falar, né? E isso está no site do Ministério da Saúde. Então, vamos lá. Ageusia é a incapacidade de reconhecer os sabores doce, cítrico, amargo e salgado. Substituição possível no contexto indicado, perda do paladar. Então, a questão é, quando eu digo perda do paladar, eu tiro o conteúdo técnico? Não. Eu deixo essa palavra, a pessoa não tem que estudar para entender essa palavra? Quem trabalha, né? A questão é como eu posso traduzir a linguagem para que mais pessoas entendam, tá? Depois ainda teve outro termo que é a termação, que é quando reduz um documento a termo que ganhou no judiciário. A palavra ordem do dia, que ganhou no legislativo, que é para estabelecer qual vai ser a ordem da votação dos projetos de lei. Ganhou também logradouro, que logradouro era a expressão nos documentos do INSS, logradouro, no lugar de endereço. Depois eles mudaram, porque a gente, no grupo de linguagem simples, estava fazendo essa discussão, e em alguns documentos já mudaram, mas ainda muitos lugares a gente ainda encontra logradouro. Mas não é só a palavra, pessoal, a gente vai ver que é muito mais do que só a escolha de palavras. Né? A gente trago aqui um exemplo da Universidade de Cambridge. Né? Agora, trouxe aqui essa expressão. Eu gostaria que vocês mostrassem os rostinhos, hein? Seria bom, hein? Gostaria de ver vocês. Senão, depois, como é que eu vou lembrar de vocês quando eu encontrar na rua? Mas vamos lá. Vamos facilitar a vida? Então, a palavra do ano em 2023 foi alucinar, o verbo, quando a inteligência artificial alucina e produz informações falsas. Por que eu faço esse gancho com a inteligência artificial, pessoal? Porque no trabalho da linguagem simples, além de redação, a gente também importa
como que a gente vai usar as ferramentas de inteligência artificial, que são muito boas, que podem muito facilitar a nossa vida, mas que a gente tem que sempre lembrar qual é o mundo que a gente vive, que é um mundo cheio de informação falsa. Antes, lá na época do João Sem Terra, as pessoas não tinham acesso à informação, tanto que aquela carta está lá no museu, né? E era muito difícil as pessoas terem acesso. Hoje, não. Hoje a gente tem tanta informação que não consegue separar o que é bom, o que realmente importa. Por isso que a linguagem simples vai ter importância também. Outra coisa que eu trago aqui para vocês, que são estudiosos, pesquisadores, que estão aí, né, profissionais do direito, que estão fazendo mestrado, ou que estão fazendo, né, pesquisa, doutorado, ou fazendo a monografia, e com aquela frase inicial também do Einstein, assim, eu trago aqui essa frase, esse conceito que é do Steven Pinker. Até eu tinha deixado separadinho o livrinho dele, mas está tão bagunçado aqui que eu nem vou mexer, porque a gente vai ficando, né? Mas, então, o Steven Pinker, ele trata dessa maldição do conhecimento. Daí eu vou trazer aqui uma para vocês. Essa aqui ele traz no livro esse quadrinho, né, do Calvin com Haroldo, né? Eu odiava as tarefas de redação, mas agora estou gostando. Eu vi que a finalidade da redação é inflar as ideias fracas, disfarçar o raciocínio ruim e prejudicar a clareza. Com um pouco de prática, o que a gente escreve pode virar uma névoa assustadora e impenetrável. Você quer ver um relatório de leitura que fiz do livro? A dinâmica da interexistência e os imperativos monológicos em Dick e Jane, um estudo sobre os modos transrelacionais psíquicos de gênero. Academia, olha eu chegando. Até que ponto a gente escreve para comunicar, realmente? Quem são os nossos interlocutores? Para quem a gente está falando? E o que é, então, a maldição do conhecimento, pessoal? Segundo Steven Pinker. É justamente a dificuldade em imaginar como é para outra pessoa não saber alguma coisa que você sabe. E daí, assim, quanto mais você vai estudando e se desenvolvendo num tema, justamente para poder discutir temas abstratos, né, no nível de especialização, é importante para a ciência do direito, ciência médica, do jornalismo, da engenharia, da tecnologia da informação, você ir criando palavras, expressões, né, para resumir um contexto e para facilitar a conversa entre os especialistas. Mas é também importante que as pessoas dominem esses termos. Isso é a conversa entre os especialistas. Agora, quando você tem que traduzir o que você aprendeu para as outras pessoas, para a comunidade, além da comunidade científica, você tem que trabalhar a linguagem. E simplificar é uma arte, como nós veremos. Então, você tem que pensar qual é o teu público. Aqui tem a ver a velha palavra que todo mundo usa, batida, mas que é a empatia. E pensar quem é o teu público. Oi? Pode falar, Aline. Você estava falando sobre que é difícil você desaprender o que você aprendeu, né? E a minha irmã, ela é fisioterapeuta. E ela falou que teve uma professora que não era do Amazonas, né? Eu sou do Amazonas, professora. E chegou aqui e ela tinha muita dificuldade nos atendimentos porque ela não entendia o que as pessoas falavam, que já é o inverso. Ela já estava com a cabeça dela com a linguagem completamente técnica e quando ia atender uma pessoa mais simples, ela não sabia.
E ela teve que perguntar de alguém, escuta, eu estou com muitos pacientes chegando aqui dizendo que está com dor nos quartos, eu não sei onde é os quartos, que é aqui embaixo. Então, quando a gente molda a nossa cabeça também para o mais técnico, para o mais difícil, às vezes o que é o mais simples, mais coloquial, a gente se afasta tanto que não consegue compreender. E daí a comunicação adequada não se estabelece. E daí a gente não presta um bom serviço. Porque não importa se a gente está na iniciativa pública ou na iniciativa privada. A gente veio para esse mundo para servir. Né? E quanto mais a gente conseguir fazer um bom serviço e pensar nas pessoas, mais feliz a gente vai ser. Não sou eu que falo, é a Harvard. Quarto esquadril, isso aí. Obrigada, querido. E afinal, então, o que é essa danada dessa linguagem simples, hein? Que agora virou moda, né? Que realmente a gente está trabalhando há algum tempo, mas agora a linguagem simples está na ordem do dia. Ah, para pegar a palavrinha lá da Assembleia, né? Está todo mundo discutindo o que é a linguagem simples. Eu trago essa imagem que, para mim, a linguagem simples é luz, ilumina. Mas vamos trabalhar com... Então, a linguagem simples é, ao mesmo tempo, uma causa social e uma técnica de comunicação. Tá, pessoal? Vamos lá. Eita, travou aqui. Então, a linguagem simples, ela teve início na década de 40, nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Reino Unido, ela teve um boom em 1970. Depois, nos Estados Unidos, com a gestão do Barack Obama, né, na década de 2000, ela também teve outro boom. Em outros países, ela foi ganhando força, né, Suécia, Nova Zelândia, Espanha, Portugal. Aqui no Brasil, ela ganhou mais impulso a partir de 2010, como falou o Carlos Magno. Isso não é de agora, já está há muito tempo essa preocupação com a língua. Realmente, o doutor Rodrigo Colasso, o juiz Rodrigo Colasso, foi um visionário, fez uma campanha, mas ele plantou sementes, né? E plantou em terrenos fértil e a gente está cultivando, né? Porque é muito importante essa comunicação. Então, fora do Brasil, o termo cunhado foi plain language, né? Que é a linguagem clara, objetiva, direta, em inglês. Nos países de língua espanhola, linguaje claro. Em Portugal, linguagem clara. E no Brasil, linguagem simples. Por que linguagem simples no Brasil? Porque a clareza é um atributo do idioma, né? Um idioma claro, compreensível, que as pessoas entendam. Só que a palavra clara, no Brasil, onde nós vivemos numa sociedade com um racismo que permeia todas as instituições e o pensamento, né? A ideia de colocar essa separação entre clara e escura traz uma ideia que a gente não quer passar. Então, por isso, a gente adotou o termo linguagem simples, na rede de Linguagem Simples Brasil e no Linguagem Simples Lab e em todo o movimento, né? Linguagem simples também agora na BNT, né, na Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a gente está trabalhando na tradução da norma, eu faço parte dessa comissão da BNT, linguagem simples. Que é isso? Direto, objetivo, simples. Aqui eu vou trazer, porque assim, né, a gente trabalha com direito, né, pessoal? E o direito, a gente tem 2 princípios fundamentais, autonomia da vontade e legalidade, né? Lembrando as aulinhas de direito administrativo, que saudade, adorava. Para quem está atuando
no serviço público, o servidor público tem que atuar com base no que a lei determina, né? E para o cidadão, para a cidadã, para as pessoas que não têm vínculo, não estão exercendo função pública, tem autonomia de vontade, ou seja, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, é muito importante para quem está atuando no direito entender que que a linguagem simples está baseada no direito, né? Num direito fundamental, que já está lá na Constituição, que é o direito à igualdade, e para isso as pessoas têm que ter acesso aos serviços públicos, ao direito à informação, acesso à informação, à transparência da administração pública para poder fazer o controle, né? Então, a própria Constituição de 1988 já garante que a gente tem que se comunicar de uma forma que as pessoas entendam. Além disso, então, nós temos a Lei de Acesso à Informação, né, de 2011, temos já um movimento no CNJ que não é recente, como iniciado já há mais tempo, como foi falado aqui na Escola da Magistratura, né, pelo Rodrigo Colasso, mas o CNJ já tem dispositivos estabelecendo a comunicação compreensível, o uso do direito visual, que daqui a pouco eu vou falar um pouco, desde 2015. Temos também a Lei de Proteção ao Usuário e à Usuária de Serviço Público, né? Que garante, tem disposição expressa garantindo o direito à linguagem simples. Em 2009, nós temos o projeto de lei que estabelece a Política Nacional de Linguagem Simples, que está tramitando no Congresso desde 2019, que já passou na Câmara dos Deputados, em 2 sessões, agora já está no Senado, né? Que teve alguns recortes agora que a gente está tentando reverter, porque algumas diretrizes muito importantes para a técnica foram tiradas, porque as pessoas estão fazendo, os parlamentares de uma ala do Congresso não entendem o que significa linguagem simples, ou melhor, confundem com outros movimentos, outras pautas que não são da linguagem simples, que eu já vou falar, né, para vocês. Nós temos daí também o Programa de Linguagem Simples do município de São Paulo, então eu recomendo fortemente acessem a página do 011 Lab do São Paulo, lá que vocês vão encontrar o decreto que virou lei em 2020, e que vocês têm muita informação sobre linguagem simples, materiais, cursos. Em 2020, temos como marco a criação do Programa de Linguagem Simples do Ceará, do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados, também vão lá em publicações, vão lá na página do IRIS, muito material. Em 2021, teve a criação da página do Tribunal de Contas, né? Também depois eu vou deixar aqui disponível para vocês acessarem o link com o material. A primeira lei em linguagem simples e direito visual, não apenas estabelecendo o programa, a primeira lei, né, que estabeleceu um programa estadual de linguagem simples, mas foi feita em linguagem simples e direito visual. Também temos a ISO 24495, internacional, que estabeleceu as técnicas de plain language, que a gente está traduzindo agora na BNT, fiquem aí, em breve vamos apresentar. Vai ter uma audiência pública daqui 2 meses, 2 meses. Sim, vou falar disso, Linei. É Linei? Sim. E temos o marco, que foi o final do ano passado, a resolução 144 do CNJ. Aqui são os objetivos da lei estadual, tá? Aqui é o link para depois vocês, do QR Code, para vocês acessarem essa lei, tá? Tarefa de casa, pessoal. Acesse essa lei. Lá vocês vão encontrar os objetivos, vão encontrar como estabelecer um programa de linguagem simples, e tudo feito em linguagem simples e direito visual. Também temos a recomendação 423 da Associação dos Membros. Só para dizer, pessoal, que não é por falta de lei, não é por falta de norma, não é por falta de regra estabelecendo. Agora vamos para a prática. E daí eu trago aqui
uma teoria que eu gostaria muito que vocês estudassem, se não a estudam ainda, mas que eu acho muito importante trazer para a ideia da linguagem simples, que é quem confia cumpre mais, do Tom Tyler, tá? Da justeza procedimental. Então, essa é uma boa base teórica para quem quiser pesquisar em linguagem simples, né? Carlos já vai puxar lá, ó, olha lá. Então, vou passando aqui. A pessoa confia quando, gente? É ouvida, é respeitada e acolhida, é tratada de forma imparcial e entende. Aqui é muito importante entender o que é ser ouvida. E aí entra a questão do tom com que você conversa com as pessoas, da atenção que você dá às pessoas, da escuta ativa, para realmente a pessoa ser ouvida. Né? Quantas vezes vocês já foram ouvidos sobre determinado serviço público? Quantas pesquisas vocês já responderam sobre prestação de serviços públicos? Fora satisfação, pesquisa de reação, de satisfação. Não, vocês já participaram da construção de algum tipo de serviço público? Já responderam alguma pesquisa antes do serviço ser criado ou do serviço ser reformado? Então, é sobre isso, é sobre ter uma escutativa sobre as necessidades das pessoas. Outra coisa, a pessoa se sentir respeitada. Exato. Hoje, o maior talento, Linei, que a gente desenvolve não é o de dar respostas, é de fazer as perguntas, inclusive para o chat GPT. Eu não tenho medo da inteligência artificial, porque agora eu vou utilizar isso. Que a inteligência artificial, ela não tem uma coisa que nós, seres humanos, temos condição de fazer, que é o contraditório. O contraditório, porque você coloca hoje para a inteligência artificial, ela te dá uma chuva do que está aí, mas ela não faz aquelas perguntas que um bom advogado, um bom juiz, um bom jornalista, uma pessoa que realmente reflete, um bom professor, um bom filósofo vai perguntar. Né? Então, essa capacidade de perguntar. E a outra questão é a pessoa ser respeitada e acolhida. É quando você chega numa repartição pública e você tem um lugar para você sentar, uma fila organizada, um ambiente agradável, e não assim, que isso acontece só lá na Finlândia, né? Que você tem um elevador de serviço, e um elevador que é só para as autoridades, ou isso não é acolhedor, né? Você chegar num lugar e ter determinados privilégios. Então, acolhimento é diferente de privilégio. E também tem a ver com ser tratado de forma imparcial. O tratamento diferenciado ele só se justifica para colocar as pessoas no mesmo nível, nas chamadas ações afirmativas, né? Porque pessoas são pessoas. Então, se há um tratamento em relação à pessoa, por exemplo, numa fila para pegar um ingresso para o teatro, eu tenho que ser tratada da mesma forma, independente da minha profissão. Agora, se tiver uma pessoa com alguma deficiência, uma pessoa idosa, uma pessoa ela vai ter que ter um tratamento preferencial. Então, tratar as pessoas na medida das suas desigualdades. Então, se eu estou num ambiente que eu sinto respeito a isso, eu vou confiar. E eu vou confiar se eu entender, porque como é que eu vou consentir, vou ter o consentimento informado se eu não entendo? Quem já leu e quem já... as regras da Facebook, das redes sociais. A gente não consegue ler tudo aquilo. A gente acaba tendo que consentir, mas não consegue ler. E se você verificar, eles gastam mais tempo escrevendo aquilo em letra miúda e uma série de informação do que realmente fazer aquilo de forma que a gente entenda. Recomendo que vocês vejam a política de proteção de dados da escola. Não vou fazer propaganda, tá? Bem bom com moderação, mas vejam depois a política de proteção de dados da escola. Quando você quer explicar. Se der tempo, eu mostro aqui, mas é que tem muita coisa, vou correr. Se me deixar, Carlos, eu falo 24 horas. Aqui, pessoal, eu trouxe aqui um dado que é importante, porque a gente... Ai. Depois me explica melhor essa pergunta, João.
Abre aí o microfone. Abre aí o microfone. Oi, então, é que acabou saindo sem a outra palavra. Eu queria saber se a questão dos marcadores sociais, ela influencia nessa questão de ser ouvida. Como assim, os marcadores sociais? Pode explicar? Na questão de gênero, raça, religião, se isso pode ser algo determinante ou não. Sim. Tudo isso tem que ser pensado quando você vai pensar na persona, que é aquele público médio que vai aquelas características do público que vai formar o público médio para qual você vai se comunicar, né? Então, isso tem a ver com a empatia. Então, essas questões são importantes para a linguagem simples, na hora de você pensar no teu público. Tá? Pessoal, respondi, João? Era isso? Sim. Depois eu explico um pouquinho mais, tá? Obrigado. Então, aqui eu trouxe a ideia do público, é a ideia da escolaridade ou do alfabetismo funcional, ou seja, alfabetismo completo. Quando a gente vai pensar em comunicação, a gente tem que pensar qual é o nível de compreensão que as pessoas têm, e isso está muito relacionado ao alfabetismo. Não necessariamente escolaridade. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa pode ter uma alta escolaridade e não ter o alfabetismo completo, não ter nível de compreensão. E, às vezes, uma pessoa que não tem escolaridade, mas lê muito, tem um nível de compreensão, ela tem o alfabetismo completo. Mas a regra é que, quanto mais escolaridade a pessoa tenha, maior vai ser o seu alfabetismo. E só 12% da população, segundo dados do Instituto Paulo Montenegro, né, na pesquisa, as pessoas de 15 a 64 anos, essa pesquisa é de 2018, apenas 12% tem nível de alfabetismo completo. E 30% são analfabetos funcionais, que não conseguem entender um texto simples, que chega lá para fazer a justificativa eleitoral e a pessoa apresenta lá o formulário, a senhora preenche aqui com seus dados, e ao invés de colocar os dados dela, ela coloca lá o dado que está lá no modelo, João da Silva, né, isso é um caso concreto que aconteceu. Então, a pessoa não consegue ter o nível de compreensão. Mas a maioria das pessoas está ali, ó, nos verdinhos. A gente está no meio do caminho, porque a gente não consegue ter um nível de compreensão em todas as áreas. Um físico não entende de direito, gente. Recebe uma notificação e não consegue entender. Eu já recebi a médica me deu uma receita que eu tinha que passar um remédio. Ela disse, eu estava com um corte aqui na pele, eu não queria ficar com cicatriz, né? Que esses dias eu dei com a minha cabeça no armário, disse, Lauro, Lauro é meu marido, vou poder te acusar de violência doméstica, porque ele colocou o armário no lugar errado. Eu disse para ele, ó, esse lugar não é ergonômico, isso aí pode bater, pois, dito e feito, eu que bati, né? Mas voltando aqui, até perdi o fio da meada. Eu não sabia como passar a pomada, afinal, ela só escreveu ali 2 vezes ao dia, eu não sabia como que eu passava, daí eu tive que ler toda a bula, que tem que ser uma camadinha fina, que não sei o que, daí eu disse, posso pegar sol, não posso pegar sol, sabe? A gente fica com muitas dúvidas, então, vamos lá. Aqui, pessoal, outra coisa. Segundo o dado do PISA, a gente avaliou 2 milhões de estudantes do primeiro ano do ensino médio de escolas públicas e privadas em 2018. Só 0,2% dos estudantes têm nível máximo de compreensão textual, ou seja, compreendem textos extensos, entendem conceitos abstratos, distinguem fatos de opiniões implícitas, fazem inferências a partir das informações apresentadas. Aqui eu quero falar 2 coisas. Aqui a gente entende porque o país virou o país da fake news. Segunda coisa, vocês não conseguem ler, né? Isso é pegadinha. Vocês não conseguem ler por quê? Porque a visualização não está boa. Eu coloquei ali esse recurso visual, que é para mostrar a distância que tem entre o ensino e hoje o mundo fica se preocupando em ir para a Lua e achar outro mundo e não em proteger a nossa Terra, que é um dos planetas mais raros que existe, segundo Marcelo Gleiser, né, cientista. E daí o que é mais importante, que é a educação, que não é
o objetivo, porque parece não, né? O projeto não é esse, né? Não é educar. Então, eu trouxe isso para mostrar os dados, mas para dizer que a gente tem que fazer esses dados de visualizar de uma forma que as pessoas realmente consigam ver. Então, até vou voltar aqui para vocês, e aqui eu consigo ver, quando eu contraponho, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente apresenta com a visualização, né? E daqui a pouco eu já vou entrar na questão do design, que é muito importante. A gente tem que lembrar, então, pessoal, que tem 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E isso equivale a 8,9% da população brasileira, a partir de 2 anos de idade. Né? Ali vocês podem acessar a pesquisa, aqui, ó, pelo QR Code. A gente tem que lembrar dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência quando a gente vai fazer. Então, os marcadores sociais, João, um dos marcadores tem que ser lembrar dessas pessoas. Opa! Travou aqui, gente, só um minutinho. E aí entra numa questão muito importante, gente, que tem a ver também onde as pessoas leem. 99% acessam a internet em casa pelo celular. E 50% das pessoas, segundo a PNAD contínua, né, que é a pesquisa de amostras de domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 22, 50% só acessam pelo celular. Então, a gente está acostumado a trabalhar no serviço público. Eu já fiz várias palestras, eu sempre faço essa pergunta. Levanta a mão quem trabalha com 2 telas. 90% trabalham com 2 telas, de desktop grande. Sendo que a população vai ler no celular, pequenininho. Então, a gente tem que pensar onde as pessoas leem e como se facilita, né? Que essa é a grande sacada das redes sociais, né? Que são feitas para que as pessoas leiam rápido. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que no mundo que a gente vive, né? Daí eu trouxe aqui um filósofo que eu gosto muito, não só por ser coreano e porque eu sou dorameira, né? Depois eu falo sobre isso, mas, assim, é porque eu adoro tudo que vem da Coreia, e tanto que até o meu filósofo, um dos meus filósofos preferidos, é o Byung-Chul Han. E ele tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, ele tem vários livros, e todos eles são, assim, ensaios pequenos, maravilhosos, e um deles, ele tem um sobre transparência, um sobre as não coisas, outro sobre o que eu estou vendo agora, esse aqui, que eu comecei a ler, Vida Contemplativa, mas ele fala disso, do tempo que a gente vive, que é um tempo de violência neuronal, né, que as pessoas estão com depressão, síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe, síndrome de burnout, e que tudo isso faz com que a gente não consiga ter atenção e nem conseguir, e se cansa muito. Então, a gente tem um grande custo de processamento mental com todas essas informações, e ainda mais com textos mal escritos e gente com preguiça, que só vai lá e copia e cola, 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 e não revisa nem o que escreve, né? Nem dá para outra pessoa revisar. Então, isso tudo vai cansando, a gente tem que lembrar disso. E daí, trago aqui a frase do Yuval Noah Harari, que ele diz que no mundo inundado de informação irrelevante, clareza é poder, né? No livro 21, Lições para o século XXI. A gente está inundado de informação, a gente tem que ter clareza, a gente tem que limitar, a gente tem que minerar a informação e organizar o que é mais importante. E porque qual é o tempo da atenção, gente? É esse aí, ó. Vocês viram qual é o tempo da atenção? Vou mostrar de novo. Façam um pedido. Opa, voltar. Fizeram? Fizeram um pedido? Tem que aproveitar, gente, quando não é sempre ter uma estrela cadente aí para vocês. É esse o tempo da atenção, gente. É o tempo da atenção. Tá? E aqui, ó.
Antes era 2 minutos, agora é 1,5 segundos. O Jacob Nielsen, que é um especialista, né, em design, e que ele tem as heurísticas, né, que são diretrizes do design, e ele e o Don Norman, que é o autor do livro O Design do Dia a Dia, eles têm o Nielsen e Norman Group, que eles fazem pesquisa sobre o design das coisas. Então, ele fez um estudo em 2008, no qual analisou 45.237 páginas e constatou que as pessoas leram apenas 18% do conteúdo na web. A gente não lê, gente, a gente só fica assim, ó. A gente escaneia, a gente passa os olhos e a nossa leitura é chamada leitura em F, né? Que a gente vai ler a primeira parte com atenção, a segunda perna do F um pouquinho mais, depois a gente só escaneia. É assim que a gente lê. Ou em Z, né, que a gente vai saltando, não é uma leitura linear, assim como a gente imagina. A gente tem que lembrar que acessável nem sempre é acessível, que a gente tem uma enxurrada de informação nas páginas, nos ambientes dos órgãos públicos, no ambiente do judiciário, no ambiente da universidade, mas nem sempre essa informação é acessível. Nem para as pessoas, principalmente para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Esse material aqui, ele foi feito pensando, né, nas pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas ainda tem vários pontos que eu tenho que melhorar no sentido de explicar as imagens. Então, quando eu vou para um público aberto, geral, então eu vou descrevendo as imagens. Por quê? Porque a pessoa que não é vidente não consegue acessar tão bem. Então, a gente tem que evoluir muito nessa parte, né? Porque acaba sendo um obstáculo ao acesso à informação, a forma como as páginas, a forma como o texto é escrito, a forma como o texto é apresentado, as imagens, quando não se leva em conta as necessidades das pessoas. E a linguagem simples, ela funciona como uma rampa, funciona para um cadeirante. Ela facilita o acesso. Daí eu gosto de trazer essa frase da minha colega auditora fiscal do Tribunal de Contas, da Débora Borim, que é cadeirante, que ela diz que quando tiramos o obstáculo, a deficiência desaparece. É assim que a linguagem quer ser. Ela quer ser uma rampa para fazer com que o obstáculo da comunicação complexa e difícil de entender desapareça. E que daí todo mundo consiga entender a comunicação pública, né? E isso faz com que não é só para a pessoa que tem deficiência, é essa questão do design universal. Uma rampa, a ideia do design universal e de uma comunicação universal através de símbolos mais simples. Quando eu facilito para a pessoa com deficiência ou com algum tipo de dificuldade, eu também facilito para o pai ou para a mãe que estão carregando um filho, para a pessoa idosa que está com dificuldade de mobilidade, alguém que quebrou uma perna, ou para alguém que pinçou o ciático, né? Então, a gente facilita para todo mundo e diminui o tempo de processamento mental de todas as pessoas. Então, linguagem simples facilita a vida de todo mundo ganha tempo, não só a pessoa que tem algum tipo de dificuldade. Então, afinal, pessoal, vamos lá, o que é uma comunicação em linguagem simples? Então, uma comunicação em linguagem simples ocorre quando o texto, a estrutura e o design estão tão acessíveis e transparentes que a pessoa encontra rapidamente o que procura, entende imediatamente o conteúdo que encontra, usa facilmente a informação dentro do contexto. Esse é o conceito da Federação Internacional de Linguagem Simples, que congrega a Clarity e a Associação Plain Language, né? Então, esse é o conceito de linguagem simples. Vamos trabalhar agora um pouquinho rapidamente aqui. O que não é linguagem simples? Tá? Aqui eu trouxe da inteligência artificial, eu fiz essa fotografia usando o Dale, para mostrar que o que não é, né? Está fora desse mundo, não é do mundo da linguagem simples. Que a linguagem vai ser incompleta, que a linguagem vai ser simplória, que a linguagem vai ser neutra e também não é fácil de fazer. Por que não é completa? Gente, tem vários casos que, para a gente explicar como a pessoa vai usar o serviço, você tem que escrever mais, porque você tem que detalhar.
passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Então, não é simplesmente resumir, é facilitar a vida da pessoa. Então, não pode ser incompleto. O pessoal tem medo, né? A gente está sofrendo muitas críticas de alguns juristas, né? No sentido, que vai ser aqueles resumos, né? Fica confundindo. Vai virar... Não é resumo, gente, não é transformar. Não é resumir. Não é que vocês não vão ter que estudar. Pelo contrário, nós, profissionais do direito, temos que estudar mais ainda para entender com tanta profundidade o assunto que a gente consiga explicar de forma clara e acabar com a embromação, com aquele tipo de texto que pode servir para qualquer coisa, sabe? É roupa tamanho único, que qualquer pessoa entra lá dentro. E daí isso não é um direito, isso não é esclarecer o comportamento, que é para isso que o direito é feito, para dizer o que cada um tem que fazer para não dar conflito. Pode falar, Linei. Em nome das gordinhas plus size, eu posso lhe dizer, tamanho único não cabe na gente, não. É só uma fake news. E é uma fake news. É uma fake news. Entendeu? Então, não é... A questão é... A pessoa confunde. A grande talento é você adaptar a redação da tua comunicação para o teu público. É isso que é a linguagem simples. E você não pode tirar o que é importante. Mas, para isso, você tem que ver o que importa. Porque, na prática, a gente tem um monte de textos que a gente fica 24 horas no considerando, e a parte que é importante, que é o prazo que a gente tem que cumprir, está escondido, que você não acha. O que você tem que fazer está escondido, você não acha. E a pessoa, até achar, tem um infarto. Tem um infarto, recebe a notificação da justiça... E o que? Meu Deus, recebi o oficial de justiça. Lá no final, você ganhou R$1.000 da indenização. Mas até a pessoa chegar lá, ela já infartou. Ainda mais porque a gente é ansioso. Lembram do tempo de violência neuronal? Então, não é simplória, não é assim a linguagem coloquial. Não que nas redes sociais, por exemplo, hoje sai um post lindo lá do TCE de Santa Catarina, que o pessoal da área de comunicação fez com a locução da minha amiga Magda Pamplona, que é a manezinha, sabe? Lindo! Recomendo que vocês entrem no Instagram do Tribunal de Contas de Santa Catarina e do Dia do Manezês. Elas falando naquela linguagem, se quer esquece, não quer diz. Quer dizer, é aquela linguagem típica. Em alguns contextos aquilo cabe. Mas se eu começar a falar no manezês aqui com vocês e disser mofas com a pomba na balaia, poxa, vocês não vão entender. Né, meu irmão? Não, entende? Não é entrar em gíria, só que em alguns momentos na comunicação você vai poder usar. Só que não é simplória, é a linguagem culta. A gente vai usar o idioma português, mas com objetividade, de forma direta. Por isso não é fácil de fazer. E que daí entra, pessoal, uma coisa que é muito importante, que é o ritmo da linguagem simples, tá, pessoal? Eu demoro escrevendo para que você leia rápido. E aí, a Heloísa Fischer, que é uma das grandes estudiosas do direito... Opa, deixa eu passar aqui. Ela tem essa mensagem que está aqui no Instagram dela. No Instagram dela, não, nas redes sociais, na Comunica Simples. A Heloísa Fischer é do Rio de Janeiro, é uma das grandes estudiosas de linguagem simples. Ela tem um site que é o Comunica Simples, ela tem um curso disponível lá na ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública, Primeiros Passos da Linguagem Simples. Qualquer pessoa pode fazer, o curso é aberto, é online, eu recomendo. É o seguinte, gente, a gente vai perder tempo escrevendo para facilitar a vida do outro. É esse o ritmo da linguagem simples. E é um ritmo que daí todo mundo sai ganhando. E eu gosto de trazer esse exemplo aqui do 1, 2, 3. 1, 2, 3 é uma das... Esse é rápido, né? Porque o contratempo da dança mais devagar é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Esse aqui é o contratempo do samba de gafieira, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Então, mas o que importa é o seguinte, é que a gente, na linguagem simples, é uma dança. A gente vai conduzir vocês, quem já está nesse caminho, para uma nova forma de dançar a comunicação pública e a comunicação jurídica. Então, para isso, vocês têm que aceitar conduzir, aceitar receber essa condução. Né? O Lauro, uma vez eu estava reclamando para o Lauro, eu não quero dançar, você não sabe dançar. E daí eu ficava, meu marido é muito, ele é quieto, assim, sabe? Mas ele é muito fofo, por isso que eu estou, né? Ou assim, né? Já que eu sou dorameira. Mas um dia ele pegou e falou a real para mim. Ele deu a real, Josi, não sou eu que não sei dançar, você que não se deixa conduzir. E daí foi isso que eu descobri. Eu não me deixava conduzir, porque eu achava que eu dançava melhor que ele. Então, assim, eu convido vocês a dançarem essa nova dança, aceitarem a condução, e por isso façam o curso da Heloísa Fischer, o do 011, que também está lá na ENAP, e tentem escrever para que as pessoas entendam. Né? E agora eu vou falar bem rapidamente um pouquinho sobre a técnica, porque, quem sabe, outro dia a gente volta aqui para fazer uma oficina, né, para aplicar a técnica. É uma técnica de comunicação social, pessoal. Ela tem princípios, ela tem diretrizes, ela tem regras, ela tem um modo de fazer. Para planejar a escrita, para escrever, para desenhar, que é aplicar o design, para revisar e para testar. Tá? Essas palavras podem mudar, você pode colocar avaliar para juntar, revisar e testar, né? Mas o principal é você pensar antes de escrever, né? Como você tem que pensar para fazer um projeto de artigo, ou de monografia, ou de dissertação, ou de tese. Você tem que planejar a tua escrita, fazer um projeto. Né? Você tem que escrever, você tem que pensar qual vai ser a apresentação visual do teu texto. Você vai ter que revisar o teu texto. E você vai ter que tentar, na medida do possível, fazer testes para ver se a tua hipótese para resolver o problema realmente é correta. Aqui é um canvas, que é um quadro visual que eu, o Paulo e o Bruno criamos para facilitar esse processo de análise do documento, né? Para descrever o documento que você vai simplificar, para ver as características, o contexto, por que simplificar, qual é o público para estabelecer a persona. Já evoluímos, já vamos lançar uma versão nova, essa versão 2, com a colaboração da Cláudia Capelli e da Márcia Ditson. Em breve, depois eu mando para o professor Carlos. Né? Então, lembrando lá do conceito, a técnica se baseia em 3 pontos: na estrutura, no texto e no design, para que a pessoa encontre a informação, entenda e use. Né? E o que é a ideia do design? Eu trago esse conceito, o design do Don Norman. O design é, na verdade, um ato de comunicação, o que significa ter um profundo conhecimento e compreensão da pessoa com quem o designer está se comunicando. Né? Então, entra aqui o pensamento do design, que é uma nova forma de resolver problemas públicos e qualquer tipo de problema. Você tem um desafio, que, né, seria o problema, é um desafio, e você quer buscar uma solução. Para isso, você tem que pensar no que é desejável para as pessoas, tem que sempre estar em mente o que as pessoas precisam, e daí aqui também é um entendimento que o próprio Don Norman já ampliou. Não é só a noção da pessoa ser humano, mas também a noção de humanidade, que a gente está dentro de um contexto, dentro do meio ambiente, de um ambiente, a gente é a natureza, não estamos fora da natureza, nós somos a natureza. Então, a gente também tem que pensar na natureza, tem que pensar nos outros seres vivos, sabe? Porque é muito mais amplo esse foco. Então, seria não só foco no humano, foco na humanidade, para a gente pensar em sustentabilidade. Porque tudo tem que estar relacionado, porque não adianta a gente ter texto, nem poder judiciário, nem ser advogado se a terra acabar, né? Ah, não, a terra não acaba, gente. Quem acaba é a gente. Ela vai nos expulsar, porque a gente virou uma praguinha. Então, se a gente não... a terra vai nos expulsar. Quem derreteu semana passada? Eu não derreti por pouco. Florianópolis tinha virado um forninho. Eu fui dar uma palestra, o meu ar-condicionado não estava funcionando, eu suava assim, ó. Tive que pegar uma toalha e fazer assim, ó.
de tanto que eu suava, agora já está mais fresquinho. Então, assim, a gente tem que pensar o que é desejável para a gente manter a sustentabilidade ou equilíbrio. E o que é economicamente viável e tecnicamente possível. Só assim a gente vai escolher uma solução. Porque não adianta encontrar solução estapafúrdia que vai ter um gasto econômico que é inviável ou que não é possível, tá? Eu recomendo que todo mundo faça a leitura desse livro, Design Thinking, do Tim Brown. Recomendo para todo mundo que quer resolver problemas jurídicos. E também o livro de design legal da Margaret Hagan. A grande questão da linguagem simples, e daí entra o que o colega perguntou antes, é justamente o foco na pessoa. E a gente pensar qual é a diversidade de visões, a diversidade de necessidades de cada grupo, em razão de gênero, orientação sexual, raça, etnia, idioma, tudo a gente tem que refletir na hora que a gente vai encontrar uma solução, porque isso vai definir o modo de agir, e se realmente a gente vai atingir, conseguir que a pessoa confie na gente, né? E na questão visual e do design, que está muito relacionado à ideia de design legal, legal design, né, ou visual law, que é direito visual, ou design jurídico, 90% da informação processada pelo cérebro humano é visual. 80% das pessoas lembram mais daquilo que viram do que daquilo que leram. 60 mil vezes mais rápido uma imagem é processada pelo cérebro humano em comparação ao texto, tá? Então, é muito importante essa noção de que a parte do design, né, que está relacionado, lembram? Estrutura, texto e design, a linguagem simples também se preocupa com a apresentação da informação. Com a superfície, se a informação é digital, ela vai ter um tratamento, se a informação é física ou é outro tratamento, se a pessoa é para as pessoas que videntes, é um tratamento para as pessoas que têm cegas, é outro tratamento para as pessoas que são surdas, é outro tratamento, e assim por diante, pessoa que tem autismo, dislexia. Então, por isso a gente vai pensar no formato, né, do documento, apresentação de slides, modelo de processo, gráfico, infográfico. E aqui, então, eu trouxe as diretrizes da linguagem simples de forma rápida para vocês, que eu e a Patrícia Redel fizemos essa lista de checagem de linguagem simples. Patrícia Redel, que é jornalista da Câmara dos Deputados, também é uma redatora da ABNT, da projeto agora, que a gente está trabalhando no mesmo grupo, para a nova norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa lista de checagem é só um lembrete, tá, pessoal? Porque para cada frasezinha dessa aqui, tem várias explicações, por isso que tem que estudar. Mas aqui é para na hora da pressa, que tu está ali tendo que fazer as coisas, você lembrar, epa, tem que fazer essas checagens. Quando vai fazer o diagnóstico do documento, usando aquele canvas que eu mostrei antes, e daí você vai verificar a complexidade do documento, né? Quais são os problemas que aquele documento tem. Então, aqui é uma orientação para vocês de como fazer. Então, aqui, primeiro a gente tem que organizar as informações. Então, começar com o que é mais importante para quem lê, usar recursos como listas, tabelas, gráficos para esquematizar, escrever apenas uma ideia por parágrafo, porque a gente tem que cuidar da hierarquia da informação, da arquitetura da informação. Quem importa e o que importa. E por quê? A gente tem que pensar por quê da informação, tá? Por isso, a gente tem que fazer as 7 perguntas. As 7 perguntas, que isso é muito utilizado na área de administração, né? 5 Ws, 2 Hs, né? Na área do jornalismo, para estabelecer a lead, né? Que é um jargão do jornalismo, que é aquela primeiro parágrafo da notícia, aquela primeira frase da notícia, tu tem que ter a informação mais importante para tu prender a atenção da pessoa e para a pessoa ler o resto. Então, é isso, você tem que saber por quê, o que, como, quando, quanto, onde e quem. E vai estruturar isso na chamada pirâmide invertida, que é começando com o que é mais importante. Geralmente é com porquê, o que, depois o como, e daí as informações suplementares. Mas sempre você tem que pensar em quem, para quem você está informando. A outra situação
E outra forma de resolver o problema é usando essa ferramenta, que é o Círculo Dourado de Simon Sinek, no livro Comece pelo Porquê. Né? Então, você vai primeiro pensar o porquê da tua informação, o porquê da tua comunicação, para quem, qual é o objetivo daquele documento, para que ele serve, quais são as informações que realmente são importantes. E daí pensar no quê e depois no como. Aí você vai entrar no texto em si para construir as frases. Daí você vai organizar a tua sentença. Então, a ideia é, use o mínimo de palavras, então evite palavras desnecessárias, escreva na voz ativa, use a ordem direta, sujeito, verbo, complemento, que isso é muito difícil no direito. No direito, a gente tem uma tendência, a gente é ensinado a escrever na ordem direta. Evite intercalar frases com vírgulas. Por quê? Porque a gente escreve várias ideias num parágrafo, daí fica intercalando por vírgulas, tá? Outra ideia, então, é usar frases curtas para construir o texto. A gente tem aquele botãozinho ali que chama Enter, sabe? Enter. Não é à toa. É para dar Enter mesmo e separar o parágrafo. Para construir um texto que as pessoas tenham mais facilidade de ler, para ter menos custo de processamento mental. Isso é cientificamente comprovado. E escolher as palavras. Então, use palavras conhecidas para quem lê, traduza termos técnicos e jargões, use palavras precisas. Quanto mais, porque a gente tem mania, gente, de escrever de forma denotativa. A gente não diz o que a gente quer, porque fica mais fácil. Às vezes é porque você não sabe o que você quer dizer. Daí você dá uma enrolada. Ou que você quer se defender. E daí você dá uma enrolada. Pode falar, Lina. Microfone. Desculpa, embolei os botões aqui. Eu já ia fechando a janela sem querer. Eu trabalho na área criminal, professora, e no atendimento ao público, eu acho muito interessante que, quando é dada uma liberdade provisória, normalmente são dadas condições para essa pessoa. Olha, você está solto, mas você tem que fazer XYZ. E, geralmente, você estava falando logo um pouco antes, falando só no Ctrl+C, Ctrl+V, e nem vê exatamente o que é. E eu adoro a redação do artigo 319 do Código de Processo Penal, que ele fala sobre as cautelares. Aí ele vem aqui: comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca, de permanência, enfim, usa um monte de palavra que a pessoa que tem o analfabetismo, que não faz a mínima ideia do que tem ali, não sabe o que está falando. Então, eu sempre converso com os meus estagiários, gente, lê de forma simples. Aí, mas vamos falar de forma simples, como está escrito, está tudo aqui. Eu falei, você diga assim, olha, tu não pode ir por risca-faca, tu tem que ficar em casa à noite, tu só pode sair se for para estudar. Se for para estudar ou para trabalhar, entendeu? Não vai te meter nas bocas de fumo, tá bom? Não pode viajar. Mas é só um final de semana lá na casa da minha avózinha, na cidade do lado. Não interessa. Se for para sair, tem que avisar. Aí os meninos ficavam me olhando, que eu fazia o atendimento dessa forma. Ela, menina, tu fala de um jeito. Eu falei, se não falar assim, eles não vão entender o que diabo é recolhimento domiciliar noturno em nome de Jesus. É isso, então, Lina. Uma outra coisa que eu acho muito interessante era a relação. Você estava falando de logradouro, endereço. Então, as pessoas, elas vinculam a dizer o seu endereço como local de correspondência, que para o direito não é isso. É onde ela é encontrada. Então, a pessoa vai lá e é obrigada a fazer a verificação, né? De, aonde você está morando? É no endereço que está aí. Eu falei, não, mas eu preciso que você me fale. Aí a pessoa diz lá, sei lá, Rua 1, Casa 10. Mas você está morando na Rua 1, Casa 10? Ele, não, na verdade eu estou amigado e eu estou morando no outro bairro. Mas a minha mãe passa o dia em casa e ela pode receber qualquer coisa para mim. Então, deixa aí na Rua 1, Casa 10. Então, eles vinculam na mente do jurisdicionado a questão de receber correspondência e não com ser encontrado. Então,
todas as vezes que eu faço o atendimento, e eu digo para os meninos, né, para os estagiários, gente, vocês têm que dizer, olha, mas eu me mudo muito. Eu falei, a gente não está aqui penalizando a pobreza. Às vezes a pessoa vai lá, pega um quartinho de aluguel, todo mês muda, deixa pendurada a conta. E não... Então, olha, se tu te mudar 10 vezes no ano, 10 vezes no ano vem aqui e conta pra gente. Porque a gente não vai adivinhar. A gente vai te procurar no endereço da rua 1 Casa 10, tu não vai estar lá, tua mãe vai dizer que tu não mora mais lá, e tu pode ser preso, criatura. Não faz isso comigo. Se tu te mudar, traz um papelzinho aqui com o nome do endereço certinho. Então, a outra coisa é que, quando você entrega esse termo com condições, a pessoa tem vergonha de dizer. As pessoas não assinam o nome, elas desenham o seu nome. Então, é muito mais fácil você ler para a pessoa e falar, olha, para você ficar solto, tem que arrumar um trabalho. Não pode se meter lá na confusão, não pode ir para o baile, não pode se meter nas bocas de fumo. Explicar de forma mais simples é mais fácil do que a pessoa simplesmente ela não tomou ciência. Você estava falando, o acessível não é... Como é que é? Acessável não é acessível. Acessável não é acessível. Ele está com a mãozinha lá, ele está com os papelzinhos tudo dobradinho, tudo amassado, amarelado no bolso, mas ele não sabe o que tem ali. Ele não sabe o que tem ali, então não adiantou nada. Está com aquilo na mão, mas não sabe o que está lendo. Não sabe o que fazer. E aí vai se, às vezes, tomar uma decisão errada e se comprometer e acabar sendo preso porque não teve o entendimento que não podia ir visitar a avó. Exato. Mas é colado, não. Então, essa clareza que a gente tem que garantir para prestar um bom serviço. Obrigada, Linei. Adriana. Só complementando essa situação da Linei, e eu lembrei assim, de uma situação muito corriqueira que também acontece no atendimento diário. Eu também sou servidora do Tribunal de Justiça do Amazonas, trabalho diretamente com o público. Então, onde eu trabalho, tem muita população carente, de área ribeirinha, e aí a pessoa chega lá e diz assim, eu queria saber como é que... eu dei entrada no meu processo da Defensoria Pública, então a Defensoria pede que a parte vá diretamente, né, o andamento, que eles não têm essa estrutura. E aí a pessoa chega lá e diz aqui, eu vim saber como é que está o meu processo. E aí a gente vai consultar, aí diz assim, o seu processo está concluído para a decisão da tutela antecipada. A pessoa, tá. Então, eu estou até me policiando quando eu vou explicar, porque para a pessoa ter um acesso à justiça, entender o está na mesa do juiz. Porque ela não sabe nem o que é conclusão, não sabe o que é despacho, muito menos o que é a tutela antecipada. Então, a gente tem que ter um policiamento diário, principalmente quem lida assim, com o público. Né? Então, essa técnica, muito obrigada, Adriana, Linei e Vinícius. Essa técnica da linguagem simples, na verdade, é uma forma de tradução. Você não vai eliminar o conteúdo técnico, mas você vai traduzir. É esse o trabalho que a Linei fez, que a Adriana fez, né? Que é tentar explicar para a pessoa de forma que ela entenda. Vinícius. Sim, professora, bom dia. Bom dia. Eu queria primeiro começar falando que estou muito satisfeito de poder ver isso. Eu sou um grande adepto da ideia da linguagem simples há muito tempo. Quando eu ainda era estagiário, meu ensino foi: se você consegue ler a sua petição para sua avó e ela compreender, o juiz vai compreender também. Então tinha o teste da avó ali. A gente sentava e às vezes conversava com uma faxineira e tudo mais, tentava passar pelo crivo dela. E mantém isso até hoje. Só que aí tem algumas coisas que me trouxeram assim, a atenção até agora na palestra. Eu queria trazer um pouco à tona. Uma delas era: você chegou a trabalhar a questão de que existe uma resistência parlamentar, que existe uma incompreensão sobre o que a coisa é, como isso funciona. E eu entendo a boa intenção de tentar pressupor que a pessoa tenha boas intenções. Mas eu vejo como advogado a linguagem técnica como recurso, desculpa, a linguagem simples como recurso retórico ou estratégico.
Eu, num contrato só, eu posso botar linguagem extremamente complexa, misturada e técnica, e no mesmo contrato, algumas páginas depois, uma linguagem simples para tentar limitar e esclarecer ao máximo algumas coisas. Então, varia nisso daí. Eu vejo que existe uma tendência, tanto do setor privado, com a linguagem corporativa, que é extremamente vaga, significa absolutamente nada, ambígua, mas é suficiente para fazer, digamos, comunicados ao mercado, e também o uso disso pelo poder público para tentar driblar a legalidade estrita, o princípio da legalidade estrita. Principalmente no direito tributário, quando você vê certas redações legais ou então de diretrizes regulatórias, você encontra ali palavras que são deliberadamente simples, deliberadamente ambíguas e às vezes de uma complexidade que dentro de uma única oração você consegue ver como a palavra que é utilizada no início da oração e a outra que é usada no meio ou no fim causam meio que um conflito interno do significado para poder ter uma interpretação expansiva da coisa utilizando apenas um dispositivo. Uma frase não significa uma frase só, não significa uma única mensagem. Pode significar uma mensagem meia, duas, três. É só saber usar a coisa de forma estratégica. A linguagem é uma arma na mão da pessoa certa. Então, assim, eu queria primeiro perguntar sobre essa questão de a resistência que está sendo encontrada é, de fato, uma resistência de boa vontade, ou então uma resistência exatamente com o propósito de, em setores estratégicos do funcionalismo público, não se ter essa simplificação da linguagem exatamente para que haja um controle de narrativa. Muito excelentes perguntas, Vinícius. Primeiro, realmente a linguagem, a gente tem essa noção que a linguagem também é um instrumento de poder. A gente não pode esquecer, né? E também que a gente deixar determinados conteúdos jurídicos, principalmente na legislação e nas regras, com conceitos indeterminados ou abertos, para facilitar a adequação, né, daquela regra a fatos distintos, é um recurso da redação legislativa para criar as normas e daí, dependendo da situação, como você falou, você fazer uma interpretação, né, para regular o direito, porque realmente não tem como prever numa norma todas as situações. Mas o que a gente está falando é que isso é uma estratégia importante e a gente não quer restringir essa estratégia. Só que no momento da aplicação do direito para orientar a população, você tem que escolher um caminho, porque daí não pode deixar aqui a alternativa B. Na hora que tem a interpretação jurídica que é feita na esfera administrativa, né? Ou na esfera jurídica, na hora de uma decisão, na hora de uma orientação, na hora que o Ministério da Saúde vai te orientar no que diz respeito à proteção contra a dengue, na hora que um secretário da Defesa Civil vai te orientar como cuidar agora no momento, como agir agora no momento da chuva. Ali você vai ter que fazer uma escolha. Ali você já está no âmbito da interpretação do direito. E daí a tua linguagem tem que ser mais clara. Mas eu realmente vejo que muitas vezes a ambiguidade também é usado para um recurso estratégico de... Como que está... Vinícius, você quis dizer... Peraí. Fala, Linei. Eu não quis atrapalhar a sua explicação, mas eu não sei se eu compreendi bem o que o Vinícius estava falando, mas é meio que, pelo menos o pouco que eu entendi foi que ele estava falando que talvez a redação difícil seja proposital como estratégia para não ser entendida efetivamente,
ou como instrumento de poder, ou seja, você brinca com aquilo dali. Não, eu quero que fique aberto, porque eu quero que lá na frente, é um instrumento legislativo, porque lá na frente eu quero que haja essa ambiguidade, eu quero que isso fique aberto, eu quero que isso seja incompreensível. Sim, é É exatamente isso, isso. né? Instrumentação de poder, né? Eu posso até exemplificar. Digamos que eu esteja fazendo um contrato para uma empresa que está contratando um escritório de contabilidade para prestação de serviço de consultoria e auditoria. Só que existe uma limitação na prestação de serviço, né? Quanto mais determinado for as responsabilidades do escritório de contabilidade, mais limitação existe para o meu cliente para exigir certos serviços, mantendo o mesmo pagamento previsto contratualmente. Se eu ultrapasso isso, o cliente vai ter que o quê? Vai ter que pagar mais pelo serviço. Então, assim, o que eu faço na hora de botar as obrigações do meu cliente como contratante, eu coloco uma linguagem simples, direta, determinada, restritiva, exatamente para resguardar o meu cliente. Só que na hora de botar ali, na hora da negociação, as obrigações da contratada, eu uso uma linguagem complexa, deliberadamente ambígua, eu boto parágrafos que se misturam em seu próprio propósito, como se fossem repetitivos, mas não são. Exatamente para quê? Para na hora que meu cliente quiser e precisar, ele consegue usar o contrato estrategicamente para poupar o pagamento de serviço e exigir um serviço a mais. Isso daí é uma coisa muito comum, por exemplo, os contratos de prestação de serviço da Ernst Young, de assessoria ao BNDES e à Petrobras, eles estão sempre sendo passados a perna, porque são contratos enormes e eles deixam isso daí acontecer no contrato. Então, existe essa exploração de serviço extra pelo mesmo pagamento por órgãos públicos. E aí eu penso que existe esse tipo de coisa, principalmente no direito tributário, que se trata do quê? Da arrecadação de fundos para o Estado. Vejo muito dessa ambiguidade linguística dentro das normas e das leis. E eu vejo que isso daí existe também nos anúncios públicos. Aí já entra não tanto numa esfera estatal, mas numa esfera governamental. Existe uma cartilha a avançar, uma propaganda política velada. Aquela coisa, né? Todo anúncio de sucesso do governo é uma propaganda política, uma propaganda de campanha fora de tempo. Quando o governo consegue conquistar qualquer coisa, ele já anuncia por quê? Porque quer vincular aquela vitória ao grupo de poder que está no governo atualmente. Então, isso daí é natural de se acontecer. Vai ter uma estratégia por trás disso. É por isso que eu vejo essa questão da resistência em linguagem simples como o quê? Uma busca de manter esse tipo de controle de narrativa e de utilização da linguagem como instrumento de poder, exatamente se utilizando da linguagem complexa. Olha, Vinícius, aí vai entrar a gente sai do campo do direito e entra no campo da ética e da moralidade. Aí é uma coisa de que eu não posso achar normal, não posso achar qualquer sacanagem ser coisa normal. Citando a música do Lobos, né? Com Milton Nascimento. Aí depende da ética do profissional, assim. Para que a gente está trabalhando? Então, se eu vou fazer, a gente tem que atuar como advogado, claro que a gente tem um papel claro que é defender o nosso cliente, mas eu prefiro entender que a linguagem simples pode ser um instrumento para ficar bem claro para cada uma das partes envolvidas, afinal, qual é a minha obrigação, qual é o meu dever. E justamente esses contratos que não são claros, que não estabelecem regras claras, é que geram conflitos e daí a gente alimenta um processo de judicialização das relações e tudo vai para o judiciário. Por quê? Porque as pessoas não entendem, não têm o consentimento informado, não assumem obrigações sabendo. Então, isso é muito utilizado também pelas corporações privadas para te oferecer serviços, para te usando a ciência comportamental para te levar a adquirir. Eu tenho um estudo do BNDES que foi feito ano retrasado, 2022, que ele demonstra que você, transformando o contrato de crédito, né? Vocês têm um artigo muito bom no blog lá do Comunica Simples, tá? Que explica direitinho. Contrato de crédito rotativo, de cartão de crédito.
Então, foi feita uma pesquisa, BNDES, desculpa, Banco Central, fez uma pesquisa demonstrando que a maior parte das pessoas aceita aquele contrato porque não entende. Porque quando ela entende o rolo que vai dar na vida dela, ela não assina. Então, a gente tem que ter muito claro qual vai ser a nossa postura na nossa atuação. Então, assim, na verdade, quando a gente fala decisão estratégica, não, é uma tática, né? É uma forma de atuação, de redação que deixa ambiguidade. E a gente tem que buscar a não ambiguidade quando a gente está trabalhando com regras que vão estabelecer os comportamentos das pessoas na relação com o poder público. A pessoa tem o direito, por isso que é o direito de entender, de saber, afinal, qual é o comportamento certo, qual é o comportamento errado. Agora, é outra situação que eu estava tentando, que eu tinha entendido, que é a lei tem um pouco mais de amplitude para conseguir abarcar mais casos. Mas na interpretação casuística, no caso concreto, a gente tem que dizer para a pessoa o que ela vai fazer. Porque senão fica isso. A gente está uma sociedade que as pessoas não confiam. A gente não sabe se está sendo enrolado, né? Então, pessoal, voltando aqui, eu sei que já está praticamente ali, eu vou concluir aqui, Carlos, tá? E eu acho que esse é o debate que a gente tem que enfrentar. Esse é o debate que a gente tem que enfrentar. Mas aqui eu trouxe apenas umas regras que são muito comuns, eu queria reforçar aqui a questão das palavras, dos substantivos, usar o substantivo chamado nominalizar os verbos, sabe? Transformar os verbos em substantivos. Isso é muito comum, isso dificulta muito a compreensão, né? Então, a gente evitar palavras estrangeiras sem uso corrente, não usar termos pejorativos que discriminam as pessoas, daí tem vários termos que são capacitistas, etaristas. Gente, vocês sabiam que eu não pude entrar na aula de K-pop? Não pude, porque eu tenho 53 também, normalmente, 53 anos, e daí só podia 20 anos. Daí eu tive que ir para aula de dança de salão. Etarista, gente, por que eu não posso aprender K-pop? Mas voltando aqui. A gente tem que ter noção que a gente precisa escolher palavras conhecidas, precisas e úteis para o texto. Exemplo. Adquirir, no lugar de adquirir, comprar. Solução de continuidade, que é um termo adorado no direito administrativo, interromper. Erário, de dinheiro público. Accountability, responsabilizar. Então, professora, a accountability é um termo muito complexo, mas num contexto, às vezes, para explicar para uma pessoa mais simples, se você trouxer a noção de responsabilidade, da minha responsabilidade ou da responsabilidade do poder, vai ser mais fácil do que usar aquele termo. Né? Mas lá no texto técnico você traz toda a noção do que é a accountability. Né? Erário. Muita gente ainda usa erário público, que é um pleonasmo, né? Porque erário é dinheiro público, já é a expressão. Né? Aqui é só exemplos, tá, pessoal? A principal coisa que eu gosto de reforçar, que tem a ver com a comunicação não violenta, seja gentil. Na dúvida, seja gentil. E depois, assim, e a gentileza também tem a ver com honestidade, sabe? Tem a ver com comportamento. Seja honesto no que você está falando. Tente estabelecer uma comunicação dentro de patamares de gentileza. Use um tom amistoso, né? Seja gentil e seja honesto com o teu interlocutora. Quanto ao design, aqui tem algumas situações que é bom sempre que está relacionada a esse design universal, que é usar ícones, desenhos que sejam mais simples, porque é mais fácil da maior parte das pessoas entender, marcadores de tópicos, essa separação, como esse pontinho aí preto, chama bullet point, ou tracinho, dividir as ideias que são itens, né? Esquematizar a informação através de itens
num parágrafo. Respiro, que é o espaço entre o texto, né? Não fazer o texto, aquela coisa, parágrafos simples, que a pessoa não consegue ler. O alinhamento, a gente lê da esquerda para a direita no Ocidente, então, numa leitura digital, o alinhamento à esquerda é o recomendado, o justificado, ele é feito para leitura em livro, que você pode seguir aqui com a tua mão, que tu vai ler no papel. Na leitura digital, o melhor alinhamento é a esquerda. Sempre cuidar com a cor e o contraste, né, entre o fundo e o texto, para facilitar a leitura. Sempre organizar a tua informação com títulos e subtítulos, que tenham palavras precisas que digam o que realmente você vai ler naquele título ou naquele subtítulo. Usar ilustrações, gráficos, infográficos, mas não é desenho, gente, é dentro do contexto, né? Porque não é infantilizar a informação. A gente tem uma pesquisa que foi feita pelo grupo de pesquisa Visual com os magistrados estaduais e magistrados federais, e que mais de 90% dos magistrados querem que os textos sejam objetivos e que tenham o uso do design de forma moderada, mas sem excesso de cores, quando é exagerado, você não destaca nada. Quando você destaca tudo, você não destaca nada, tá? Peraí. Voltando aqui. Tá bom. Por algum motivo, vamos ver. Aqui eu vou trazer só os últimos exemplos práticos. Isso aqui é um parágrafo de um edital que chama para um processo seletivo simplificado professores, tá, pessoal? Essa é a sensação, não é? Olha só. É uma parede. A informação é uma parede. Quando você está diante de um bloco, sem espaçamento, sem respiro, justificado, e que você lê isso, lembra aquele diário oficial, lembra a Magna Carta? Não mudou nada. Não mudou nada, gente. É essa a sensação que a pessoa tem. Professora, desculpa, eu não sei se é só comigo, mas eu não estou ouvindo a sua apresentação. Vocês não estão ouvindo? Eu estou ouvindo normalmente. Acho que isso foi só contigo, querida. Eu estou ouvindo. Adriana. Eu acho que a Adriana está com algum problema lá no áudio, Adriana. Dá uma olhadinha aí. Obrigada, pessoal, por colocarem ali no chat, assim ela consegue entender. Vou continuar, então. Desculpa, Adriana. Mas, assim, é essa sensação que a gente tem. Isso tem muito esforço mental, pessoal. Isso tem muito esforço mental, isso tem processamento mental. Deixa eu ver. Fala, não. Aqui, então, a gente fez uma análise desse documento, eu e a Patrícia Redel, isso é uma atividade que a gente faz nas nossas oficinas. Então, a gente pegou aquele parágrafo e foi fazer as 7 perguntas, né? Que eu só ressaltei o que e o quem, para mostrar, né? Já como é uma convocação para uma vaga no serviço público, a gente tem que pôr o importante, o que é o processo, que é um processo seletivo simplificado, que vai aparecer ali na 7ª linha. E o quem, tudo bem, tem que ser a secretaria, mas é para quem? Para os professores. E a forma como foi organizado é muito difícil. Então, a gente só usando as regras simples num Word, né, ou num Doc, né, num Google Docs, eu e a Patrícia mudamos para o texto dessa forma, né? Colocamos o que é mais importante no início, que é divulga o processo seletivo simplificado para formar cadastro e reserva do programa ProJovem, nas seguintes funções. Então, usamos o grifado, negrito, né, que a gente evita usar sublinhado. Sublinhado só confunde com hiperlink. Não usamos itálico também. Itálico deve ser só para palavras estrangeiras. Daí colocamos ali, professor ou professor do ensino fundamental, quais são as matérias, professor ou professor de qualificação social, de ciências agrárias, tradutora, educador, público atendido, contrato de trabalho, base legal. E a gente verificou o seguinte,
que ainda faltava informação mais importante. Quanto que a pessoa vai ganhar? Onde que ela faz a inscrição? Então, às vezes, as pessoas perdem um monte de tempo colocando um monte de legislação, né, lá no início, que nem faz, não tem por que a pessoa pesquisar aquilo, e não coloca o mais importante, ou enche de considerando que a Lei Complementar 95/98, que é a lei das leis, diz que não tem que ter considerando, mas as pessoas não conseguem se afastar do considerando. Tanto não consegue que, olha aqui, ó, como é que está a norma da recomendação número 144 do CNJ. Essa aqui é a norma que está disponível na internet. Tudo bem que a gente pode usar o Zoom para aumentar e tal, mas olha a quantidade de considerandos. Se já tem aqui a legislação correlata, para que tantos considerandos? Ou então começa direto, vai direto ao ponto e depois coloca lá a informação. Aqui para vocês verem a norma, que é aqui, ó, recomenda seus tribunais e conselhos, com exceção do STF, e daí vem tudo sobre o uso da linguagem simples, dos elementos visuais, depois aí no parágrafo 1º tem tribunais e conselhos, no parágrafo 2º tem tribunais e conselhos, no 3º tem tribunais e conselhos, no 4º tem tribunais e conselhos, daí tem vários assuntos misturados, e o que a gente fez? Também a liberdade, né, de usar as diretrizes de linguagem simples para tentar reescrever essa recomendação. Claro que tem espaço para revisão, né, usando as 7 perguntas, uma parte das 7 perguntas, o quem, o que, onde e como, tá? Coloquei aqui o título, começo usando a linguagem que é o LEAD, né? Conselho Nacional de Justiça recomenda o uso da linguagem simples para facilitar o entendimento das pessoas. Depois a gente pode fazer um link aqui, um hiperlink, para a recomendação completa, tá? Quem? Tribunais, menos Supremo Tribunal, conselhos e juízos. O quê? É o uso da linguagem simples, clara, acessível, com elementos visuais para facilitar a compreensão da informação. Onde? Em todos os atos administrativos e judiciais. Como? Criar documentos em linguagem simples ou versão simplificada de conteúdos técnicos jurídicos, usar formas complementares de comunicação, áudios, vídeos, legendados em libras, códigos de resposta rápida, QR Code, etc. Realizar oficinas de aprendizagem para simplificar a linguagem, uniformizar a identidade visual e testar, e desenvolver guias, cartilhas, glossários, modelos, em parceria com laboratórios de inovação e áreas de comunicação social. Ainda tem bastante espaço para melhoria, mas é uma aplicação da técnica. Tudo aquilo que eu falei para vocês, apliquei, usei respiro, usei uma forma de alinhamento à esquerda, no design, usei os verbos na sua função, né, criar, usar, realizar, organizei o conteúdo por assunto, que daí facilita a vida das pessoas. Né? Aqui, pessoal, é o programa Linguagem Simples lá do Tribunal, aqui foram os grupos de simplificação, que nós melhoramos a página da ouvidoria, com o apoio do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, e com o TCA do Ceará. Né? Nós tivemos essa jornada aí para fazer esse grupo de simplificação, fizemos em 4 meses, em agosto de 2021 a dezembro de 2021. Então, nós tínhamos o antes, que é essa página da ouvidoria no formato de Word, praticamente. A gente só podia trabalhar nesse miolo aí. E daí a gente transformou nessa página aqui, que é a página inicial. Essa é a visão no desktop, que é a ideia de um cardápio de serviços, que a gente explica primeiro o que é ouvidoria, o que é comunicação para a ouvidoria, que é o objetivo mais importante. A gente direciona o olhar para o Faça Sua Comunicação, que a gente queria que as pessoas fizessem a comunicação pelo portal, né, porque a regra é que as pessoas estavam fazendo por e-mail e por WhatsApp, então as pessoas eram obrigadas a se identificar, então a gente explicou como é que isso funciona. Daí a gente separou o formulário para cada tipo de comunicação, usou símbolos para identificar denúncia, reclamação, sugestão, elogio, solicitação, explicou o que é cada uma, que daí a pessoa já vai sabendo, explicou como que se dá a proteção dos dados, sem precisar citar a Lei Geral de Proteção de Dados, trouxe mais informações, né, no que diz respeito às outras formas de contato, separou o que é a comunicação da ouvidoria do que é o acesso à informação, porque antes o que era mais importante, a pessoa tinha que dar 4 rolagens para chegar lá nas comunicações
via ouvidoria e via serviço de informação ao cidadão. Aqui a gente fez uma diferenciação da visualização no que era para o desktop, para laptop, e o que é para celular, né? Como que tem que ter conceito de página única, que a pessoa vai rolando. Então, antes, 44% das comunicações eram feitas pelo portal, que dava retrabalho, erro, que alguém tinha que pegar do e-mail, do WhatsApp e colocar no sistema. E a partir do ano da página passou a ser 73% pelo portal, e hoje está em mais de 80% pelo portal. Então, a gente tem como comprovar que uma comunicação feita com linguagem simples e com direito visual pode melhorar o acesso das pessoas e a gente pode direcionar, né, dar um empurrãozinho chamado nudge ao comportamento para onde a gente quer. Né? Isso foi feito lá no tribunal. E a ideia é essa, pessoal, que o simples resolve tudo. Tá? Aqui é o meu contato do Tribunal de Contas, mas vocês também podem acessar no LinkedIn, né, reforço o convite aqui para que vocês entrem no Linguagem Simples Lab, que vocês participem, né, do Linguagem Simples Lab. Aqui são alguns livros que eu utilizei para fazer essa apresentação, tem mais fontes, mas é isso, contem comigo e espero agora mais conversa, eu sei que já está no finalzinho aí, mas espero que vocês tenham gostado. Vou parar aqui a minha apresentação. Eu quero fotinho, Obrigada. Não, agora eu vou fazer como os meninos. Esse último representa o quê? Os mileniais. Agora, as crianças agora. Tem 12 anos. Eu sei porque eu sou tia profissional, gente. Obrigada, Pedro. Obrigada, pessoal. Débora, Linei, Ana Júlia, Clara, Lucas. Ó, a Débora levantou a mão. Fala, Débora, querida. Foi sem querer, perdão. Tá certo. Bom, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas como houve bastante, que é ótimo, né? Quando a gente dá aula assim, né, Josiane? Se ninguém fala nada, a gente fica assim, às vezes, pensando que está falando sozinho. Então, essas interrupções, na verdade, foram muito bem-vindas, né? Porque aí você começa a fazer uma interlocução. Isso é muito bom para a saúde mental de quem faz esse tipo de palestra online, né? E me parece, então, que nós já teríamos, assim, suprido a necessidade da interlocução, salvo se alguém ainda tiver alguma pergunta para fazer para a professora, né? Talvez ainda a gente possa dedicar uns 5 minutos, mas, do contrário, se não tiver, né, nós vamos encaminhar, então, para o encerramento, né? Porque nós já abusamos aí do tempo da professora Josiane, né? Hoje é sábado, e então nós vamos encaminhar para o encerramento. Bom, Josiane, assim, quero dizer, né, da minha felicidade, né, de te receber aqui na UF, para falar de um assunto tão importante, né, que é essa questão da linguagem simples, que todos que estão aqui, né, que são ou serão profissionais do direito, nós tivemos aí 75 pessoas. Se cada uma delas, né, puder, a partir dessa reflexão, despertar, né, para a necessidade do emprego da linguagem simples, que eu acho que ficou para mim muito claro, né, que tem uma dimensão ética muito forte, né? Eu acho que nós já teremos, assim, saído vitoriosos, né? Feliz por te rever, né, por poder aproveitar disso que eu estava vendo no Instagram, né, que você está com esse assunto aí percorrendo o Brasil, então foi uma gentileza muito grande você compartilhar isso com a gente nesse sábado de manhã. Fiquei feliz pelo fato de que o convite que eu fiz para os alunos, tanto do mestrado quanto da graduação, foi bem acolhido, né? Eles vieram todos aqui acompanhar com a gente, né, esse momento. Fiquei feliz também que, apesar desse evento climático, nós tivemos nenhuma interrupção, né, da nossa atividade, que poderia ter sido algo assim que nos atrapalhasse, tá?
Então, eu quero agradecer realmente a tua participação. Eu fiquei muito feliz. Para mim também foi muito útil, porque eu sou professor, né? E nós nos comunicamos, então, com as pessoas. Nos últimos anos, há algum tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, a universidade pública era um espaço elitizado, e nos últimos 10 anos, com as políticas de inserção, né, por meio de cotas, né, do ensino público, racial, étnico, nós tivemos uma aproximação maior da universidade com um público mais ampliado. Então, é um desafio nosso também fazer com que todos compreendam a linguagem universitária, que, a exemplo da linguagem jurídica, às vezes também pode ser uma linguagem cifrada, né? Você começou com aquela tirinha do Calvin, né, do acadêmico. O acadêmico também, como um mecanismo de poder, às vezes ele se torna hermético, né, uma linguagem hermética. Então, para mim também foi muito importante, porque é uma preocupação de todo professor, né, ser compreendido, seja na sua aula, seja nos seus escritos. Isso é muito importante. Então, quero te agradecer, né, mandar um abraço para o meu ex-professor Lauro Pimentel, que eu também tenho uma recordação muito, muito carinhosa dele, né, naquele tempo da Unisul. E é isso, né? Agradecer e pronto. Né? E passo para ti para tu fazer uma saudação final, e aí a gente encerra, então. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada as participações. Eu estou muito feliz em falar aqui, conversar com vocês. É muito assunto e eu queria ter dado mais espaço, mas eu adorei as intervenções e eu acho que convido vocês a escreverem sobre linguagem simples, a pesquisarem, a contraporem, a atuarem como agentes de linguagem simples. A gente precisa melhorar a comunicação pública porque a gente tem que escrever bem, né? Falei tanto do lead, né, que é esse conceito do jornalismo. A gente tem que escrever bem para evitar a lead, né, que é um termo técnico, jargão do direito, que é o conflito. E para isso a gente tem que atuar como verdadeiros líderes, né, que em inglês é lead. Né? A gente tem liderança, a gente tem que liderar o processo e se apropriar dessa técnica, tá? Então, convido que vocês entrem no Linguagem Simples Lab, participem da rede de Linguagem Simples Brasil, né? Nós sempre temos eventos e treinamentos e oficinas disponíveis. Procurem fazer antes e depois dos documentos, revisem os textos com os colegas de vocês, ouçam outra opinião sobre o que vocês estão escrevendo, porque assim vocês vão se tornar pessoas melhores, né? É isso que a gente quer no final das contas, sabe? Evoluir. Obrigada, Carlos, e contem comigo para o que precisar. Certo. Obrigado, gente. Um ótimo dia aí para todos. Obrigado, bom sábado. Prazer em conhecer a professora. Prazer. Só faltou uma fotinho, né? De todo mundo. Vamos abrir aqui a telinha, pessoal. Quem é que bate essa foto aí? Quem é que bate? Abram a tela que eu bato a foto. Pois é, tem que abrir a tela.